Alô, alô. Bom, agora sim, oficialmente, bom dia a todos e a todas. Uma honra tê-los aqui para esse café da manhã. Nós vamos começar o nosso evento com uma promessa, um compromisso de encerrar no máximo às 10 horas. Então, esteja o que estiver acontecendo, 10 horas a gente encerra o evento, mas como ele está bem planejado e certamente será bem executado por todos os nossos palestrantes, às 10 horas a gente vai estar encerrando. Então, dito isso, eu quero chamar o Rubem aqui para fazer a abertura oficial do evento, dar as boas-vindas a vocês, depois a gente começa a bater papo. Bom dia. Pessoal, obrigado. Obrigado por terem vindo. Eu só queria dizer assim, quase não vim. Por quê? Porque boa parte das pessoas veio por causa do Túlio, que ele ia mediar o processo. Outra boa parte veio para conhecer a Gisele, com o seu coaching intercultural, que é uma novidade, né? Depois, uma outra boa parte veio por causa do Amorim, que é um showman, né? E além disso, o restante veio porque é um charme tomar café da manhã no counter, né? Quem é que vem por minha calça, tio? Aí me deu uma espécie de depressão, eu digo, não vou. Mas se eu pensei, se eu não vou, pode ser que eles não sintam a minha ausência. Então eu me larguei pelo menos para abrir os trabalhos, né? Eu quero dizer que esse evento, assim, porque a concorrência acha que talvez a gente não esteja tão bem, né? Estamos inventando um evento novo, um produto novo, quem sabe não está bem, a RSA está bem, nós acho que estamos num excelente momento, apesar do ano ser um pouco xoxo, assim, os trabalhos estão ótimos, a equipe está ótima, mas a demanda fez com que a gente tivesse que criar outras coisas, né? Está até sobrando um certo tempo para que a gente possa fazer coisas que o mercado está pedindo, né? Então isso a gente vai falar um pouquinho disso hoje, para começar a oficializar algumas coisas que já estão acontecendo na prática. Vou passar a palavra para o Túlio, mas antes disso, uma questão que me ocorreu. Vocês gostariam de saber como é que está o mercado de trabalho? Antes de começar? Todo mundo gostaria de saber? Então eu vou aproveitar que todo mundo junto para pedir que de uma vez só, quando eu contar 3, todo mundo me pergunte, Rubem, como é que está o mercado? Pode ser? Então, no 3, hein? 1, 2, 3. O pessoal continua sem ter a menor ideia. Ninguém sabe, né? Por algum motivo o pessoal acha que eu sei, mas na verdade quase ninguém sabe, tá? Mas isso aí é um outro assunto, é uma outra palestra, né? Aproveite bem o evento, bom café. Eu queria chamar a Gisele Mosqueira, que possui uma vasta experiência na Europa, em diferentes países, como consultora em treinamento e coach na área da interculturalidade, o que acabou dando a ela uma ampla experiência intercultural. Por favor, pode sentar aqui. A Gisele atua em Porto Alegre, São Paulo, em diferentes países da América Latina, em organizações que todos vocês conhecem, Unilever, GM, Bayer, P&G, Yahoo, PwC, SAP, Itaú, Berlitz, e obteve a sua especialização na Holanda no Instituto de Formação de Coaches e Supervisores, o que acabou dando a ela a certificação na Associação Europeia para Supervisores e Coaches, ambas organizações aplicadoras da metodologia do Instituto Tavistock, é isso? Tavistock, de Londres, Reino Unido. Bom dia. Bom dia a todos. Eu trabalho com coaching e coaching intercultural. Vamos começar conceituando isso. Coaching intercultural. Coaching intercultural. Primeiro a gente pode falar um pouquinho sobre coaching. Coaching, né? O que é o coaching? Coaching é quando você usa uma metodologia, usa técnicas para despertar uma pessoa alguma habilidade emergente, alguma necessidade emergente. O coaching não faz milagres, não cria crenças, não é milagroso, como dizem ali agora, que ultimamente se diz que coaching faz qualquer coisa, né? E o coaching, ele trabalha com 2 elementos, que seja no coaching executivo, que seja o elemento da organização e o elemento pessoa. O coaching trabalha nessa interseção entre esses 2 elementos. E para quem é indicado e em que circunstâncias? O coaching é indicado na área executiva, ele é muito eficaz, né? Porque você trabalha, aí entra o coaching estratégico, né? E o coaching estratégico,
o coaching executivo é o coaching estratégico, porque você tem que alinhar o funcionário, o cliente, o coach, às necessidades da empresa, né, as necessidades estratégicas da empresa. Então, ele passa a ser estratégico. O coaching, quando ele é pessoal, quando a pessoa vem olha, eu quero trocar de carreira, eu tenho uma necessidade de desenvolver, eu quero desenvolver isso na minha vida. Então, a gente vai fazer uma coisa mais que é a partir do desejo da pessoa. Mas quando o coaching ele é feito dentro de uma empresa, é necessário que você alinhe a pessoa às necessidades da empresa. Quem já fez ou faz terapia, né, essa terapia freudiana ou não, a primeira pergunta quando chega no terapeuta é assim, quanto tempo vai durar o nosso tratamento? Assim? Aí sempre a resposta é a mesma, depende. Quanto tempo dura o tratamento? O coaching não é terapia, né? Ele não pode, por isso que a minha formação, a gente trabalhava, se chamava Working in the Boundaries. Quer dizer, você trabalha na função da pessoa, você trabalha nas fronteiras pessoa, organização. Então, você tem ali um objetivo específico, né? Quando a coisa se torna um pouco pessoal, realmente é um problema pessoal, já não é mais como. Pode haver uma espécie de conflito de lealdade, né? Porque o trabalho é feito para a empresa ou para a pessoa? Quem é que te contrata? A empresa te contrata para atender o seu executivo, ou o executivo te contrata, às vezes, até para sair da empresa? Pode ser um dos casos, mas a ética é que você responde às necessidades da pessoa com quem está o coaching, né? Com quem você está fazendo coaching, mas é claro que você tem que dar uma satisfação à empresa. Como é que você faz isso? Como é que você faz você consegue viabilizar esse resultado? Você vai operacionalizar, você vai, junto com a organização, buscar metas para essa pessoa atingir, ou se a pessoa realmente não tem a possibilidade de desenvolver aquela habilidade ou assumir aquela função, ela mesma vai chegar à conclusão de que não é o que ela é capaz de fazer, o que ela deve fazer. O coaching intercultural, ele trabalha com 3 elementos. Por exemplo, o coaching, ele trabalha com filtro psicológico, né? É a organização, a pessoa trabalha a função. No coaching intercultural, você trabalha com 3 elementos. Você trabalha com o elemento cultura organizacional, cultura pessoal e cultura nacional. O coaching intercultural ele também não precisa trabalhar só com a cultura nacional. A mesma técnica, a mesma metodologia se aplica em fusão, porque entra uma organizações com culturas diferentes. Isso, entra uma segunda organização, então também existe uma interculturalidade, né? Quando ela é quando se trabalha a cultura nacional com esses 2 outros elementos, que é a organização e a pessoa, o que você tem que desenvolver na pessoa? Você tem que desenvolver na pessoa, por isso é estratégico, é a habilidade intercultural. A habilidade intercultural é essa pessoa passar a perceber e passar a ver as outras culturas não com a lente de sua própria cultura. A gente diz que você tem que trocar os óculos e colocar uma lente um pouco mais potente, né? E isso é feito de que maneira? Isso é feito através de assessment. Existem assessments para você constatar o perfil, a orientação, o comportamento, a orientação cultural da pessoa. Existem já 3, 4 assessments para isso. Isso já começa na hora da seleção ou não? Mas quando a empresa vai contratar e ela é uma empresa que tem esse perfil multicultural, isso já pesa na hora da seleção? É muito mais efetivo. Porque a pessoa, quando ela vai trabalhar fora, ou quando ela vai trabalhar num ambiente multicultural, ela precisa ter uma certa flexibilidade. Então você tem que começar pelas pessoas, porque senão não dá certo. E quanto tempo dura o tratamento? O tratamento, as sessões de coaching,
é estabelecido, eu aprendi na minha formação que a sessão de coach, as sessões devem ser 10 sessões. 10 sessões? Número mágico. Número mágico. Mas deve ter um motivo para serem 10. A gente contestava um pouco isso e a minha supervisora sempre dizia, minha mestra sempre dizia, não, são 10. Você foca no objetivo, você trabalha com aquele objetivo, aquela meta, e por isso quando você faz o coaching, você precisa fazer um contrato com a pessoa. Nós vamos trabalhar esse objetivo, porque isso tem muito a ver com a técnica, né? Porque durante as sessões surgem outras coisas. E você tem que manter o contrato que você fez com a pessoa. Por isso também é importante você ter essas 10 sessões. Porque você, como coach, se limita, o coach também se limita a esse objetivo, por isso o coach... Enxerga a linha de chegada, né? Isso, exatamente. Por isso se diz, o coaching é uma metodologia estruturada. Se não tiver estrutura, não funciona. O executivo brasileiro tem uma fama de ser um executivo que se adapta facilmente, até porque nós tínhamos até pouco tempo aqui, né, uma própria cultura econômica bastante volúvel, no sentido de inflação alta, regras mudando a toda hora, e o executivo brasileiro tinha essa capacidade de adaptação. Isso é verdade ou é mito? O executivo brasileiro é bom mesmo nessa questão intercultural? Ele se adapta bem? Não, isso também é um mito, né? É um mito, porque com a minha vida fora do Brasil, eu acho que ser flexível e ter aprendido a ser flexível na minha juventude, com aquela inflação horrorosa que tinha, aquele jeito que a gente vivia, culturalmente eu aprendi muitas coisas com isso. Mas é um mito porque você chega em culturas onde é uma cultura rígida, onde é uma cultura programada, onde é uma cultura onde as pessoas não tomam riscos. Você não consegue colocar em prática essa flexibilidade. Negociar com a norma. Não, mas peraí, quer saber de fato um pouquinho assim? Não, as pessoas não aceitam isso. Então você tem que aprender o que acontece nessa habilidade intercultural que a pessoa aprende. A pessoa tem que aprender a fazer uma sinergia, né? Da minha maneira, a tua maneira, como nós vamos encontrar uma terceira maneira de fazer com que isso funcione. Maravilha. A gente podia continuar 10 sessões aqui, né? Vamos ficar na primeira para não estragar o resto da festa. Queria agradecer, a gente pode aplaudir, Gisele, não tem problema. Sempre é bom, né? Aplausos, algumas coisas são merecidas. Gisele, fica com a gente, o público ainda vai falar daqui a pouco, mas eu queria chamar agora o Paulo Amorim, que é diretor de RH para a América Latina da Dell. E eu estava conversando com o Amorim antes ali, tem também um currículo super extenso, passou pelas principais organizações aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, desde o tempo da Telete, né, no tempo das privatizações, das telecomunicações. E por ter essa experiência, Paulo, tu estás acostumado a lidar com pessoas que vêm de origens diferentes, que têm padrões culturais diferentes. E como é que é gerir pessoas que são tão diferentes num mundo que, apesar de ser plano, né, ele continua sendo diferente? É muito bom. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, Rubem, pelo convite. É um troço muito complexo, eu diria. Eu hoje tenho comigo 12 países e 18 operações, vamos dizer assim. Dentre fora da América Latina, vamos incluir o México e o Panamá. E além de nós termos diferenças culturais dentro do nosso país, né? Se sair do sul, por para São Paulo ou para o norte, tu já encontra as diferenças culturais. Aliás, mesmo no sul, interior e capital já há diferença. Quando tu sai para outros países, realmente tu encontra as realidades muito diversas. E eu estava até comentando com a Gisele, acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais. É um desafio para qualquer executivo, para qualquer gestor que tem mais de um país na sua mão, entender como é que funcionam essas diferenças para poder otimizar os resultados que, para mim, no final é o que a gente busca. Então, é por aí. Acho que eu tenho algumas histórias para contar aí ao longo da nossa conversa. Pode começar. Então, escolhe a primeira e conta. A primeira que eu queria comentar é com relação à língua. Eu acho que a gente tem, principalmente os brasileiros, continuam com a ideia de que o portunhol funciona, né? E o portunhol não funciona. Eu assumi a Argentina há 5 anos atrás e fui para a Argentina fazer um treinamento, dar um treinamento para o pessoal, com o meu portunhol, imaginando que todo mundo ia me entender, né? E tirando fora o Buenos Dias, o resto foi um desastre, né?
Mas acho que eles fazem de propósito. Eles entendem, mas já... Pode ser. Então eu acho assim, eu descobri duas coisas com relação à língua. O primeiro, se tu falas a língua de um país onde tu tens pessoas ligadas a ti ou colegas, isso te abre muitas portas. É inacreditável, né? E falar a língua, como eu digo, é fluentemente. E segundo, tu consegues entender a cultura, porque para estudar uma língua tu tem que entender um pouco da cultura do país. Então, a primeira experiência foi com relação às línguas. Então, hoje eu sou fluente em espanhol, eu faço reunião com meu time, com meus times em espanhol. E a segunda, eu acho que... Paulo, só que eu não posso resistir. Vamos fazer, Gisele, sinta-se à vontade também, vamos fazer um bate-papo. O Paulo é um case, assim, eu conheci o Paulo antes de eu entrar, acho que eu comparo ainda, né? Eu não falava uma palavra de inglês, né? E ele foi para a Dell, que ele recebia por dia uns 25 e-mails que ele tinha que responder. E depois tinham passado pela Dell e não dado certo, falando. E ele entra numa coisa, praticamente diretoria na época, e aprende a falar inglês durante. Então é um case. E agora eu desculpo que ele fala espanhol também, que ele não falava. Né? Então, estou dizendo, é um showman. Né? Então, mas é um case de interculturalidade. Eu acho assim, eu acredito que se um profissional quer fazer diferença, ele tem que buscar a diferença. Quais línguas? Até se falava, tinha que saber falar mandarim também. A língua do futuro é mandarim, nihao. Eu diria primeiro tudo, português. Tá? Porque, infelizmente... Eu ia fazer uma piada, mas não. Deixa pra lá. Mas sim, eu acho que primeiro... Eu lembrei do senhor aí como uma pessoa importante no nosso país. Se um dia eu fosse escritor, eu teria um livro chamado O Assassinato do Oeste, por exemplo. Então, eu acho que é primeiro o português. Mas inglês, sem dúvida, é uma das línguas mais gerais que a gente usa em todos os países. E para o espanhol também. A mandarim é importante. Eu tentei fazer mandarim. Quando eu descobri que eu ia levar 5 anos estudando mandarim para poder me comunicar em mandarim, eu desisti. Então, se eu for um dia para a China ou algum país oriental, eu vou usar o inglês. Então, se tu não pretendes trabalhar numa empresa que está dentro da China, viver na China ou em algum país oriental e ficar o resto da tua vida por lá, não vejo uma necessidade de mandarim. Mas, no mínimo, eu diria inglês e espanhol, sim. Bom, e dentro desse universo que tu circulas, eu imagino que muita coisa divertida, né, e por isso interessante, até do ponto de vista de aprendizado, deve ter acontecido. Choques culturais, gastronômicos, religiosos, políticos, sexuais, enfim. Alguns que dê para contar. Tem alguns assim que a gente vai aprendendo, né? Na época que eu estava estudando espanhol, eu estava no México e nós estávamos caminhando na rua e eu enxerguei uma caminhonete Pajero, né? E no México o nome dela não é Pajero, é Monteiro, né? Depois eu descobri por quê. E então nós estamos na rua ali e eu digo, mira, una Pajero! E eu falo baixo, como vocês podem notar, quase que parou a calçada ali, né? Aí a minha menina trabalha comigo me chamou e disse, olha, Paja é outra coisa. É outra coisa do México, né? Então a gente vai descobrindo algumas coisas. Para quem não sabe, parra é? Não, vou dizer. Alguma coisa que Google it. Google it. Boa ideia. Depois a outra foi no restaurante, veio a continha com os pirulitos, né? E eu dou aquela, pirulito, né? E parou o restaurante. E é isso mesmo que vocês estão imaginando. Então, assim, no México, por incrível que pareça, pirulito é lollipop. Né? E aí, espanhol, pirulito é outra coisa, né? Então, acho que essas são duas coisas que eu vivi com a língua, mas eu queria dividir um pouco da minha experiência quando eu assumi o Panamá. Que eu tenho uma história interessante aí que eu acho que vale a pena dividir, principalmente para esse aspecto intercultural. Nós, gaúchos, em geral, temos uma característica que o americano chama de ser muito boss. Então, nós gostamos de mandar, somos mandões, né? E eu assumi a operação do Panamá, nós temos 2.000 empregados no Panamá. E continua até hoje lá um diretor de recursos humanos que reporta a mim. E, claro, eu assumi como todo bom gaúcho brasileiro, que não fez coaching intercultural, assumi e cheguei lá e disse, olha, vamos fazer assim, nós vamos implementar isso, vamos fazer isso, aquilo, nós temos que olhar essas metas aqui. E depois de alguns meses ocorreu que eu não tinha mais informação sobre a operação. Eu não conseguia mais acessar a operação. Eu não conseguia ter dados, eu não conseguia saber o que estava acontecendo e comecei a entrar em crise. Até que eu consegui ir lá
operação, me reuni com o diretor, e eu tenho uma característica de ser muito direto, né? Perguntei o que estava acontecendo, e aí ele disse assim: deixa eu te contar um pouquinho da cultura panameña. Nós temos uma cultura muito relacional aqui no Paraná. As 2 vezes que tu estivesse aqui, tu não saísse para jantar com ninguém, o pessoal foi jantar, tu dissesse que ia ficar no hotel trabalhando, montando uma apresentação, fazendo um CP e tal, e as outras vezes que tu te relacionasse aqui, tu chegasse para dizer o que a gente tinha que fazer. E não é assim que funciona. E, bom, aí tu demitiu o cara. Nessa Holanda, demitiu o cara e botei outro que não fosse fazer isso. Não. Então, assim, dali para frente eu aprendi algumas coisas, assim, importantes no Learning on the Fly, né? Mas a primeira é que realmente a gente tem que, se tu estás com uma outra cultura, tu tem que te aprofundar, tem que voltar a aprender, reaprender a aprender, tem que voltar a ler. Quem não gostava de história, me desculpe, mas vai ter que voltar a aprender história, porque é fundamental tu encontrares essas áreas de conflito, porque tu podes potencializar o resultado disso. Mas se tu não prestares atenção, veja o que estava acontecendo. E como é que a Adel trabalha com coaching? Para quem ele é, enfim, facilitado, que tipo de resultado é esperado, como é que se mede resultado, como é que vocês trabalham essa questão internamente? Nós trabalhamos coach executivo. Basicamente, quando eu falo executivo, são de diretores e vice-presidentes. Né? O coach, como a Gisele comentou, ele é pontual, ele surge a partir de uma discussão. Então, um executivo, um diretor, um vice-presidente está conversando sobre desenvolvimento ou sobre performance, e durante aquela conversa, quando se faz algum plano de desenvolvimento ou plano de melhoria, pode surgir a necessidade do coach, e aí nós então vamos prover o coach. Mas ele está disponível em uma empresa, com coaches que são contratados externamente, e de novo, dependendo do momento, e ele tem início e tem fim. A terapia dura um determinado tempo. Como é que a empresa lida internamente com isso? O coach tem, obviamente que ele só traz vantagens, mas tem também um aspecto que pode surgir, que é aquele: eu tenho uma deficiência, eu tenho uma fraqueza. De repente eu não quero mostrar isso para os colegas, eu fico um pouco constrangido de estar voltando para a sala de aula, entre aspas. Há uma maturidade interna para entender que isso, enfim, não é reconhecer que tem deficiência, sim crescimento? Sim, a gente não trabalha muito mais assim nessa linha de o que tu tem de fraqueza, o que tu tem de deficiência, né? Pode parecer jargão, mas a gente trabalha muito mais área de oportunidade do que defeito. Eu acho que a gente tem áreas que a gente pode oportunizar melhoria. Defeitos eu acho que a gente não trata. Já está, inclusive, as avaliações de desempenho das empresas hoje, elas estão caminhando para focar as áreas de forças e desenvolver, e não ficar mirando no que não é, o cara não sabe fazer. O cara que não sabe fazer. Então, melhor o que ele já sabe fazer bem do que ele talvez tivesse necessidade de oportunizar, ele melhora junto. Então a gente trabalha muito dessa forma. Nós temos um valor que é liderar com abertura. Então, está dentro dos valores da companhia trabalhar com muita abertura esse ponto de desenvolvimento. Então, numa conversa de desenvolvimento, quando o coach vem à tona, ele vem muito tranquilamente. Agora, nós não pedimos ou não é obrigatório que um executivo divida o resultado do seu coach com o seu superior. No momento que a gente estabelece o processo de coach, que é contratado o coach, que inicia o coach, ele pode iniciar e terminar sem que a gente, vamos dizer assim, participe do processo. O que não é o recomendado. O recomendado é que a gente participe até para ajudar a colaborar. Mas, exatamente para que as pessoas possam se sentir à vontade, o coach pode ser feito de uma forma individual, e é óbvio que o resultado vai aparecer na avaliação de performance, na avaliação de desenvolvimento do profissional. Além da vasta experiência da Maurício, uma coisa que eu acho que eu achava correlacionada, digamos assim, era que a Dell é um modelo de expatriamento, repatriamento, né? Tem gente desses 12 países se movimentando, né? Isso eu achei que tinha uma sinergia com o trabalho da Gisele, né? Como é que funciona essa adaptação de tanta gente, de tantos países, né? Pega a questão intercultural, ou o coach simplesmente vocês fazem voltado para o desenvolvimento do executivo de modo natural, normal, mas entra a questão intercultural, o pessoal não está se adaptando, né? Hoje nós temos assim, quando as pessoas vão sair de um país para outro país, nós temos uma avaliação interna que é feita, um assessment,
do quanto essa pessoa está preparada para lidar com uma cultura diferente ou para lidar com outras culturas. Nós temos essa avaliação. Isso é, vamos dizer assim, uma das bases para que se possa mudar e assumir outros países e ir para outros países. Na parte de coach, principalmente os gerentes e os diretores hoje, mais os diretores que têm equipes multidisciplinares, nós estamos inserindo o coaching intercultural já. Inclusive um assessment do perfil do executivo versus ou comparado com o perfil dos países os quais ele vai responder. Então, para identificar os gaps, nós fazemos isso através de um site chamado Globo Smart. Então, a partir desse perfil, a gente avalia se tem áreas de desenvolvimento para não acontecer o que aconteceu comigo há muitos anos atrás, de chegar lá no México e no Panamá sem ter um conhecimento desse aspecto cultural. Eu queria fazer um outro comentário, e Túlio, eu acho que é importante, Gisele e Rubio, que é com relação a ser global e ser globalizado. Porque isso é muito importante, porque existe muita empresa dizendo que está globalizada, quando na verdade é uma empresa global. Tá? E por que eu acho que isso é importante, principalmente quando a gente fala de intercultura? Porque ser global é ter presença no globo, é ter presença em outros países, enfim. Se eu tenho uma operação na Índia, eu tenho uma operação em Istambul, na Irlanda, eu sou uma empresa global. Agora, sou uma empresa multicultural. Exatamente, não intercultural, exatamente. Por quê? Porque eu posso falar, mas eu posso simplesmente continuar repetindo o que eu faço na minha matriz, vou chamar assim, nessas operações que eu tenho. Né? E aí eu sou multicultura, mas eu não sou intercultura. Eu passo a ser intercultural quando essa empresa passa a reconhecer a importância de entender a cultura de onde está e aplicar, vamos dizer assim, adaptar suas práticas e a sua cultura aos locais onde ela. Mas isso tem um limite também, né? De repente a empresa se desmancha dos seus valores. Assim. Não, sem dúvida, porque na verdade tu não precisa mudar os teus valores. Os valores podem ser globais. Agora, vou dar um exemplo, né? Às vezes, por exemplo, desculpe, valor de igualdade em sociedades que são machistas, onde a mulher, por exemplo, não pode aceder a cargos de chefia. Como é que se lida com isso? No Oriente Médio. É complicado adaptar. Não existe fogo. Não tem como chegar lá e mandar uma mulher para. É impossível. Tu tem que te adaptar à cultura. Por isso que eu acho que tu tem que ser muito mais intercultural do que só global. Porque se tu é só global, tu vai tentar impingir alguma cultura em países onde essa cultura não entra. Exemplo típico. Nós estamos trabalhando muito fortemente no trabalho de casa, home office. Tá? Porque a gente acredita que isso alavanca resultados, porque a gente acredita que isso dá saving em OPEX, em custo, e também que a gente quer que as pessoas, principalmente que vivem em capitais como São Paulo e tal, possam se livrar daquelas 3 horas médias de trânsito. Agora, essa realidade na Índia já é diferente. Tá? Dependendo de quem hoje tu mandar para casa na Índia, tu vai mandar essa pessoa sentar numa sala onde ele está com o avô, com o tio, com o filho, com o neto, a televisão, trabalhando. Tá? Então, é interessante trabalhar de casa? É interessante o trabalho remoto? Mas tu não pode simplesmente pegar uma coisa e adaptar, para querer adaptar para todo mundo. Por isso que tu tem que ser intercultural. Tu tem que entender a realidade do país e como é que funciona isso. Entender que para alguns locais não se aplica. Para outros pode se aplicar de forma diferenciada. Inclusive até porque tem legislações diferentes. Eu vou repetir um pouco da pergunta que eu fiz para a Gisele. Se existem executivos ligados a nacionalidades que são mais adaptáveis que os outros. Existem culturas que são mais adaptáveis que outras. O executivo panamenho é mais adaptável que o brasileiro, o americano. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu acho que tem muito mito em volta desse negócio, porque o brasileiro é despachado, por exemplo, e tal, e fala inglês, the books on the table, e todo mundo acha graça e tal, acha graça, acha que o brasileiro é mais adaptável, ou que o indiano, ou que o outro, né? Eu acredito muito no talento das pessoas e acredito que as pessoas do globo têm condições de desenvolver o seu talento para por exemplo, ser um executivo intercultural. Tá? Vai depender, óbvio, do famoso chá, né? Do conhecimento que a pessoa vai ter, da habilidade que ela vai desenvolver e da atitude que ela vai ter para botar isso em funcionamento, mas eu diria que é possível para qualquer um. E como se mede isso numa seleção? Numa seleção tem testes, tem assessments que pode fazer hoje.
Aí nós temos que contratar os nossos coaches externos. Eu não tenho conhecimento técnico para isso, para te dizer, mas existem hoje. É só contratar. Só contratar o Rubem. Essa é a pergunta encomendada pelo Rubem, aqui na realidade. Uma pergunta para ele. Não, mas deixar essa bola de mas tem condições de avaliar a condição de uma pessoa. Não é avaliar se ele pode ou não, tá? É avaliar se está pronto ou não, que é diferente, tá? Porque muitas vezes a pessoa não está pronta, ele pode contratar e desenvolver. Então, existem hoje formas de avaliar essa capacidade. Mais alguma história? Mas os cases são sempre muito bons, muito ricos. Tem algumas histórias interessantes aí. Eu tenho uma que é da Argentina, mas essa é voltada muito à língua, né? Mais do que a barra. Estou falando ali. Mas assim. A hora que vocês botarem no Google, vão se chocar. Vão se chocar com o barreiro aí. Mas eu acho assim que no Chile, por exemplo, eu vi nas obras, como Caminhos, em Santiago, eu conversando com o pessoal chileno, é interessante que nas datas de pagamento, tu vês muitas esposas irem receber os salários dos maridos na obra. Né? E eu perguntei por quê? Porque tem um aspecto social de que há um controle mais matriarcal, vamos chamar assim, dentro no Chile. Né? Não é só no Chile. Aqui elas têm cartão de crédito. Nós temos que buscar o dinheiro. Né? Mas assim, é uma história que eu achei interessante, porque demonstra um pouco dessa característica. E no México, eu descobri lendo sobre a história do México, que um determinado dia lá da vida do México, Napoleão invadiu o México, ficou bandeira e o México virou território francês. E eu não sabia, nem o mexicano sabia, porque quando eu contei para eles também não sabiam. Né? Mas deve ter sido uma parcelinha muito pequena de tempo, né, que o Napoleão invadiu, ele invadiu realmente, e se tornou território francês. Então a gente vai aprendendo algumas histórias aí, mas do México especificamente tem muita história de sangue, muita história de imperadores degolados e tal. Então, ao mesmo tempo que tu encontra um povo subserviente, tu encontra um povo, vamos dizer assim, uma característica muito rude e agressiva no mexicano. E esses aprendizados para mim me trazem assim, não uma condição de avaliar as pessoas, de julgar as pessoas, mas sim de, a partir desse entendimento, dizer, bom, como é que eu potencializo esse relacionamento? Né? Então eu estava sentado na cadeira de um executivo no México, e no Cube, nós chamamos de Cube, uma sala, né? E esse executivo chegou, sentou na minha frente, e ele disse assim para mim, eu queria te contar uma coisa a respeito da nossa cultura. Aqui nas cadeiras de executivos a gente não senta. Eu olhei para ele, a minha reação gaúcho brasileira foi pensar isso que vocês pensaram agora. Não disse nada. Então continuei na cadeira e usei aquele velho jargão da psicologia. Fale mais sobre isso. Né? Como assim? Como assim? Não precisa levantar isso aí dizendo desculpa, mas trabalhar esse ponto. E o que eu vejo muito é que quando a gente não tem o conhecimento disso, existe uma reação imediata. Isso que você está tocando é um ponto muito legal. Tem aquilo que a gente está preparado, que a gente sabe, né? E isso nunca vai ser tudo, ao contrário, isso vai ser sempre uma menor parte, mas tem a questão da reação diante da diferença cultural. Isso a gente consegue treinar, quer dizer, como é que eu reajo diante do desconhecido, daquilo que eu não estou preparado. Na Holanda, as crianças, quando aprendem a escrever de caneta, porque um erro não se apaga, ele te acompanha pro resto da vida. Aqui as crianças, quando aprendem a escrever, como eu aprendi, a gente aprende a escrever, erra, apaga, faz uma florzinha por cima, pinta, dá uma disfarçada, né? A cultura começa desde aí, né? Então, nós temos coisas que nunca vão mudar, mas nós temos a capacidade de reconhecer como é a nossa cultura, como é o nosso comportamento e, a partir disso, buscar uma sinergia, né? Buscar um entendimento melhor. Aconteceu comigo um caso de um mexicano, que eu até te contei, né? Que me chamaram para ir a Belo Horizonte para resolver um problema, né? Coach também é chamado para resolver problemas, na maioria das vezes. E esse senhor mexicano
mexicano que veio morar em Belo Horizonte. Eu fui contratado por uma empresa americana e esse senhor era diretor de uma montadora no México. Ele era um excelente diretor. Foi contratado para vir para Belo Horizonte porque essa empresa americana comprou uma montadora em Belo Horizonte. E o que estava acontecendo? Os engenheiros estavam se demitindo, porque esse senhor mexicano, esse diretor, mandava os engenheiros calar a boca. E quando eu fui conversar com ele, ele dizia, eu disse, mas o senhor não pode dizer isso para uma pessoa. E ele dizia, por que não? Eu digo, porque o senhor não pode. Isso aqui é uma coisa muito grave. Mas por quê? Se ele tem que calar a boca, quem tem que falar sou eu. Então você imagina, né, a dificuldade de você contornar essa situação e fazer com que essa pessoa entenda que a maneira dela não é única. Geralmente a pessoa faz isso por quê? Porque ela está ansiosa, ela está com receio, ela está com medo da mudança. E a primeira coisa é enfrentar essa mudança de uma maneira saudável, né? E foi possível, foi um caso bem interessante, bem difícil, mas foi possível ele entender que ele deveria começar a olhar as outras pessoas, a olhar o comportamento das outras pessoas de uma outra maneira, né? Como hoje em dia as empresas, a dinâmica das empresas é muito violenta, né? Tudo muda de um dia para o outro. Então, o melhor seria sempre poder fazer um acompanhamento dessa pessoa, né? Hoje em dia eu já não sei mais como ele está, mas o feedback que eu tive depois é que a situação estava contornada. Quando se faz coaching aqui, quando se faz um aconselhamento, normalmente tu gasta de uma hora e meia por semana, ou a cada 15 dias. O cara, nesse tipo de trabalho, fica 8 horas com a pessoa tentando fazer uma reversão de, né? Pensando bem, né? Depois de 8 horas de conversa, ele aceitaria qualquer coisa, né? O nosso evento hoje aqui tem vários objetivos, né? Tem o objetivo de reencontrar os amigos, bater papo, né? Enfim, tomar um café da manhã. Tem o objetivo da gente saber um pouquinho mais sobre um novo produto, que é um produto que tu estás lançando, baseado aí na tua vasta experiência no setor. E a gente está chegando lá. Eu acho que está na hora da gente contar um pouquinho da tua história, né? Contar um pouquinho desse novo produto, desse insight que tu tiveste e transformaste num novo produto. Então, começa, depois a gente vai te apertando devagarinho. Bom, na verdade, a diferença, né, é importante talvez saber, né, de coaching e câncer, né, eu percebi com o tempo, né, tem uma máxima do coaching, que esse coaching é a arte de fazer perguntas, né. Eu entendo que o aconselhamento, que é o que eu pratico, é a arte de respondê-las. Eu não fui estudar a técnica para fazer o que eu faço, né? Eu comecei a fazer durante toda a vida, assim, e me dei conta de que isso era uma prática que funcionava e que tinha um ganho para as pessoas e que para mim era um processo natural de só contar para elas aquilo que eu estava vivendo. É o aconselhamento. Qual é a diferença básica do coaching? O coaching é uma técnica estruturada, né? Eu fui também fazer curso de formação nisso para poder entender o método, né? Mas o coaching é uma técnica estruturada com padrões, com metodologia, que tem uma empregabilidade muito maior, talvez, dentro das organizações sobre encaixes dos seus programas de desenvolvimento, né? Eu entendo que o conselho é um processo pontual, onde tu, através da tua experiência, né, tu contribui para alguém, para uma organização ou para alguém num momento diferente da sua vida, né? Eu vejo que os executivos, por exemplo, têm momentos que eu chamo de ansiedade positiva, né? Estão super bem, mas acho que podiam fazer diferente, né? Parece que está faltando alguma coisa. Então, precisa de alguém para mostrar o que está acontecendo, né? Eu estou certo, estou errado, né?
Tem gente que está pensando em trocar de emprego, tem gente que está pensando, não foi promovido, gostaria de ser, por que não fui? Tem gente que gostaria de medir a sua empregabilidade, tem gente que está em sofrimento porque a empresa não está propiciando espaço, ou porque tem um chefe ruim. E tudo isso são coisas pontuais que geram sofrimento, que geram uma certa angústia de funcionar. Então, para mim, o aconselhamento funciona como uma instância da nossa vida. Nós procuramos pessoas mais experientes, pessoas em quem nós confiamos, pessoas que podem, de algum modo, fazer uma mudança disso. Né? E por algum motivo, com o passar do tempo, eu fui sendo chamado para contribuir, basicamente, em relação à carreira, mercado, tentando criar uma condição melhor para a pessoa poder montar o seu equilíbrio, a velocidade. O teu processo, então, é um processo, aí sim, individual. O processo do executivo. Eu não me adapto muito à questão da técnica que o coaching envolve. Eu trabalho muito mais em cima daquilo que eu sei, né? E coloco isso à disposição do outro, né? Para ajudá-lo a pensar sobre o seu momento e muitas vezes não me furto de dar minha opinião. Na verdade, na maior parte das vezes eu dou minha opinião. Nesse caso, as coisas estão, como em todos os casos, né? As coisas estão muito interrelacionadas. Às vezes, uma angústia que se manifesta no mundo do trabalho, ela tem a ver com alguma coisa que está acontecendo em casa, com a família, com o time que não está ganhando, enfim. Dá para separar essas coisas? Não? Dá para ter um enfoque profissional delimitado? A frase mais tola que eu conheço é: eu consigo separar bem isso. Que história, né? Não se consegue separar nada. A gente é um ser integral, né? E certamente de noite tu vai responder para tua esposa, né? E vai trocar ideias com ela e provavelmente tua cabeça vai mudar. Então está tudo muito ligado. Provavelmente é uma generosidade. Provavelmente não é que por acaso você cara político. Por acaso você está bem na frente do César Pfeiffer aqui, né? Que é casado hoje com uma Márcia antiga J.K. Santos, né, que eu conheço bem. Ele é totalmente vulnerável, dependente, entendeu? Muda de opinião. O que ele faz com verdade, deveria mesmo obedecer. Isso é sabedoria. Bom, mas voltando, né? Então, o que acontece? O que eu pratico, né, ele é pontual. Né? Ele é uma técnica. Claro, eu fui na correspondência para ver onde é que era praticado isso de uma forma mais estruturada. Né? E achei numa espécie de mentor, mestre da faculdade, que foi o Carl Rogers, né, que é um psicólogo humanista, né, que trabalha colocando a pessoa como centro. Né. A parte mais importante é o ser humano, é torná-lo, resgatar as coisas que ele tem de bom, né, e a partir daí resolver os problemas. Né. Então o Roger foi com quem eu melhor consegui identificar o que eu fazia. Né. O que eu gosto, né? O que eu me sinto bem, né? Quando eu consigo ver equilíbrio do outro lado, né? Quando eu consigo ver que o outro lado está feliz, né? Isso me faz bem, entendeu? Então e as pessoas que vêm conversar comigo, elas estão em alguma desarmonia, ligada à profissão, ligada ao mercado. É claro que a vida pessoal dele está interferindo nisso, né? Eu sei os meus limites também de como poder ajudar, né? Muitas vezes eu digo: olha, aqui vai buscar um coach, vai buscar uma terapia, porque ou realmente conversa em casa, porque a questão não é tu, né? Mas a essência disso é tu voltar a ficar feliz, né? Porque as pessoas, eu sempre brinco, né? A gente não tem um acordo com Deus que vai durar 120 anos e, portanto, eu posso ser feliz amanhã, né? Tem que ser feliz hoje, eu não consigo saber o que é. Então, eu digo para os executivos: não fique feliz. Não deixe se instalar a infelicidade, porque aí eu não controlo mais. Aí tu vai acabar pedindo demissão ou vai acabar sendo demitido porque tu está num estágio, provavelmente a produtividade caiu, tu está de maus humores, entendeu? Então, a
A ideia é fazer que ele volte a uma condição boa. Eu acho que o problema é da tua... Vamos trocar de lugar. Eu acho que aqui tem um ponto aqui, assim, envolto numa energia cósmica, conflitante. Vamos trocar de lugar, vamos ver se funciona. Até porque eu quero olhar o pessoal que está do outro lado lá também. Pronto. Vamos ver se vai funcionar melhor. Vamos ver. Então, as pessoas elas me procuram porque em alguma circunstância ela precisa voltar a se equilibrar. E é isso que eu pratico. Eu acho que tem um tempo pequeno de duração esse processo, porque ele tem que se esgotar rápido também. Então, em 3, 4 encontros, no máximo, eu tenho que fazer com que ele saia daquela situação de angústia e pense sobre o assunto baseado naquilo que eu sei. E aí eu realmente não me furto de opinar, de dizer, olha, eu acho que tem que ir por aí. Se tu pedir demissão, eu não falo mais contigo. Quer dizer que o teu processo ele tem como origem, claro que eu estou aqui usando uma caricatura, mas ele nasce da dor, ele nasce do incômodo, ele nasce do desconforto. Poucas pessoas vão pedir conselho se sentindo muito bem. Estou tão bem, Então, para mim também. As pessoas querem conversar comigo porque estão incomodadas de algum modo. E isso se tornou assim, uma constante nos últimos anos. E como é que vocês dois conversam? Assim? Coaching, counseling? Como é que vocês se relacionam? Vocês são amigos, vocês são inimigos, concorrentes? Não, eu diria que são complementares. Dá para fazer os dois? Dá para fazer opções e dá para fazer continuidade. Eu acho que tem coisas, por exemplo, que a gente pode chegar à conclusão de que o sujeito ele está assim porque ele não consegue mexer numa outra coisa. Minha empregabilidade está baixa, mas eu não quero aprender a falar inglês. Continua baixa. Então, esses tempos eu estava conversando com um executivo, um diretor de empresa, e durante 3 sessões, nós fomos falando sobre a questão do desenvolvimento. Eu achava que o cara estava perfeito, eu não estava entendendo, mas o cara era um engenheiro, um diretor técnico numa empresa de engenharia, projetos engenheirados, e o jeito estava bem, ganhando bem, eu queria mais, eu não entendi. Aí eu fui descobrir que ele não falava inglês. Na 3ª sessão, me passou pela cabeça que o cara, com esse nível de exposição, tu vai sair daqui e vai te matricular com a professora particular, tu vai estudar 8 vezes por semana. E eu senti... Isso é um bom sinal. Eu senti que balançou. Por quê? Porque não parecia muito afim desse sacrifício. E aí, nesse caso, eu disse, vai estudar inglês. Não, mas se eu fizer mais um MBA, não vai adiantar. Não vai ter empregabilidade para falar inglês. E demorou assim uns 2 meses para voltar a falar comigo. E não estava conseguindo fazer. Então esse é um trabalho que pode focar especificamente nisso, para saber que tipo de bloqueio, que tipo de dificuldade do beco, eu não consigo mais ir além disso. Eu tenho meu conceito. Falaste em 3, 4 encontros, é isso? 3, 4... Porque no primeiro tu debate o que tu quer, depois tu fala um pouco mais, porque tu tem que criar um vínculo de confiança. Eu tenho algumas variáveis que predispõem, digamos assim, esse vínculo de confiança. Eu sou um sujeito que estou numa empresa que é uma usina de informações, então estou sempre sabendo o que está acontecendo no mercado, entrego no processo de... eu dou uma opinião, eu sou um cara querido, então as pessoas confiam, e aí eu consigo ajudar, entendeu? E é verdade. Eu sei. Perguntando para o pessoal que saiu da RSA se eles não querem voltar lá. Só porque não são queridos. Eu não sonhei. Magda. São às vezes RSA. Tem método, assim, método para isso? Tem um método? Sim, tá. O que se faz? Eu estabeleço uma relação, discutimos o problema, avaliamos o que está acontecendo, eu estabeleço com ele um objetivo específico, vai se conversando sobre isso, pode mudar, tá? De adiante pode, mas teoricamente é para resolver
um ponto que está mexendo com ele, né? Tirando isso, dá um grande alívio e a pessoa consegue voltar. E por que isso agora? Tu tens aí já uma trajetória longa, rica, Não, querida, simpática. É que não é agora. Agora eu decidi cobrar. Filar como sonho acabou isso. Não apareça mais ninguém no escritório, né? É muito legal. Mas eu faço isso há 25 anos. E até uma questão que eu vou deixar bem clara aqui, né? Eu vou continuar fazendo isso Com os teus clientes, né? Não, eu vou continuar fazendo isso comunitariamente também. Tá? Uma coisa que eu defini nesse processo, né, é de que eu não cobrarei de pessoas que estão desempregadas. Tá? Então, quem está desempregado, eu vou tentar encaixar nos horários que eu já encaixo hoje, para tentar ajudar de algum modo. Tá? Não espalhe muito isso. Vamos dizer assim, que vai ser paciente da minha cobrança, né? São executivos, pessoas físicas que estão bem e que querem melhorar e que estão em momentos que precisam de um apoio técnico, né, de alguém que conhece o mercado. As empresas podem contratar esse tipo de trabalho? Creio que sim, né? Porque existem processos sucessórios acontecendo, existem processos de promoção acontecendo, existem diretores que muitas vezes se desarmonizam e os presidentes, os superintendentes querem que essas pessoas voltem a ter um nível de produtividade e sabem que às vezes é um processo pontual. Então, quem vai remunerar o processo é quem pode pagar ou quem quer ocupar da organização. E a empresa encaminha, esse é um processo muito mais individual do executivo, do gestor, que de repente, olha, eu estou precisando. A empresa pode, ela pode, mas por que a empresa encaminharia? Eu digo que não é a mesma coisa do coaching. O coaching tem muito mais aplicabilidade dentro de um processo organizacional mais estruturado do que esse tipo de trabalho. Eu acho que geralmente está ligado à cúpula das empresas que eu faço, a uma percepção que realmente vai ter que ser monitorada por alguém que conhece, um processo sucessório, por exemplo, né? Um pai que passa por um filho o comando de um. E o filho se angustia com isso, né? O filho que está angustiado porque não quer trabalhar no negócio do pai e aí diz, deixa eu pensar em sair da empresa, entendeu? Então são momentos em que a minha experiência de mercado pode dizer se alguém vai dar certo fora ou não e o que ele tem que fazer para isso, né? Me coloca à disposição do pai e do filho, né? Mas acho que tem muito a ver com coisas individuais, né? Eu acho que tem pessoas essa dor é muito individual. Então ela acaba. Eu queria pegar um gancho aqui, Túlio. Dá para controlar o tempo dele? Eu acabei deixando meu relógio ali do lado, não sei nem que horas são. Que horas são? 9h15. 9h15. Eu acho que a tua pergunta é bem providencial. Eu acho que nós temos aqui donos de empresas, executivos, gerentes, profissionais, enfim. E eu vejo que se criou muito vamos dizer assim, um ranço de que a empresa não me dá coaching, a empresa não disponibiliza coaching para mim, então eu não consigo crescer. Tá? A realidade é que o mundo está mudando tão rapidamente e com uma velocidade tão grande que, como profissional, nós temos que acompanhar essas mudanças. Eu estava comentando com a Gisele, né, um pouco antes da gente começar, que eu estou chamando de que o profissional tem que reaprender a aprender. Tá? Antigamente, talvez tu ficasse sentado, fizesse um MBA, uma faculdade, depois tu passasse 10 anos trabalhando, 20 anos trabalhando, tá ok. Hoje não basta. Tá? E eu vejo que o counseling eu acho que é bastante individual, mas o coach ficou muito grudado às corporações. Então eu faço coach se a corporação me dá o coach. Se ela não der o coach, eu não faço coach. Aí eu reclamo que eu não consigo melhorar porque a organização não me ajuda. Tá? E tem tanta coisa acontecendo hoje na frente do profissional, tanta coisa mudando, o assunto das gerações, o assunto das mídias sociais, o assunto da tecnologia, que nós precisamos acelerar o nosso aprendizado, muito mais do que ele era no passado. Porque nós não conseguimos acompanhar, mesmo acelerando, nós não acompanhamos. Então, eu tenho trabalhado e tenho conversado muito, principalmente com o nosso corpo gerencial. Quem quer sair da barriguinha da curva de Gauss dos 50% e ir para o lado direito dos 25% que fazem a diferença, também tem que buscar. Tá?
também tem que buscar o conhecimento, tem que buscar um coach, tem que... Agora sobre interferência. Tem que ir atrás desse processo e não necessariamente ficar aguardando que uma corporação venha e vá prover esse tipo de serviço, ainda que eu acho que as corporações podem. Então, por que isso? Porque senão as pessoas vão entrar em ansiedade. Existe um estresse muito grande hoje, uma ansiedade muito grande. O exemplo, eu estava falando do negócio da cadeira lá do mexicano, e eu tive um gerente verídico que veio conversar comigo porque um estagiário estava sentado na cadeira dele, quando ele chegou ele não sabia o que fazer, né? E ele disse, se eu xingo o estagiário, eu vou ser processado porque é dano moral, não pode berrar, não sei o que lá, né? Então, estagiário dá para xingar. Estagiário dá para xingar, né? E a gente conversou bastante sobre isso, e eu noto assim, existe uma ansiedade muito grande decorrente de toda essa gama de informações que estão acontecendo. Agora, também tem que buscar esse aconselhamento ou esse coach, caso a empresa não esteja provendo, porque o coach é para nós, independentemente da empresa estar ou não por trás disso, né? Então, a minha sugestão é trabalhar as lideranças, trabalhar os profissionais no sentido de sensibilizar da necessidade de voltar a aprender, seja com coach, seja com leitura, seja com qualquer coisa, porque senão o mundo vai correndo muito rápido e as pessoas vão ficando para trás. E aí o estresse, consequentemente, é 10 vezes maior. E aí cai na mão, às vezes, da gente uma pessoa totalmente frustrada, totalmente estressada, que não sabe por que não consegue subir, mas porque nunca fez o inglês, e o inglês é fundamental para crescer. Bom, eu que sou leigo no assunto, teoricamente leigo no assunto, eu compreendi muito bem como é que a gente mede o sucesso do coaching. Que tem um objetivo muito concreto, assim, a gente vai lá com uma inquietação, olha, eu preciso de tal coisa, então tu vai lá, te capacita, decide o que tu tem que fazer, faz, mede, deu certo, não deu certo. Como é que a gente mede sucesso de aconselhamento? Eu acho que direto. Vamos lá com dúvidas, e elas vão achar isso. Vamos trocar de microfone agora, a gente vai tentando, daqui a pouco. Alô? Então, o que eu noto é o seguinte, né? O efeito do processo de aconselhamento é muito rápido, se aquilo que ele está apresentando tem a ver com o que eu posso contribuir. Né? Isso a gente discute de cara. Assim. Tem uma série de outras questões sobre pessoas que vão pedir demissão porque estão angustiadas com o seu chefe. Eu digo assim, não troca por causa de chefe ruim, porque chefe ruim um dia vai embora. Né? Eles têm demorado um pouco mais para ir embora do que o normal. Né? Mas o que acontece? Espera, não pede demissão, entendeu? Não vai no mercado que vai ser horrível, estrutura uma forma de procurar emprego estando empregado calmamente, entendeu? Melhora a tua performance interna para que tu possa não sofrer uma morte súbita por parte da organização. Né? Ele vai reorganizando a cabeça e vai se tranquilizando quase que de imediato. Ele passa a ter uma missão, um projeto, em vez de ter uma angústia. E tem algum impedimento, uma coisa que impeça o profissional de passar por um processo desse? Não, a gente pede conselho toda hora, entendeu? E o Amorim tem razão. O que eu tenho notado assim, é de que as pessoas estão mais angustiadas do que o normal. Isso a gente vê no trânsito, a gente vê no shopping, as pessoas se atropelam, entendeu? Tu vê a gente brigando por qualquer coisa. Então essa angústia ela se transporta para dentro das empresas também. As pessoas estão mais nervosas, elas estão menos propensas a esperar, elas se frustram com mais facilidade, entendeu? Então isso gera uma necessidade de conselho. Então, né, eu acho ótimo que a gente... Eu sou um que estou sempre perguntando para os outros o que estão achando. A psicologia a gente chama de halo referente, né? A referência está mais fora do que dentro. Eu estou bem, né? Tudo, né? Então, tem pessoas que são muito voltadas para isso, tem pessoas que são mais autossuficientes, né? Elas resolvem seus próprios problemas. Entendeu? Mas chega num ponto em que ouvir um conselho sempre cai bem. Tá? Então não há nenhum impedimento disso. Ao contrário, acho que a gente tem 5 minutos e eu queria então que o Rubem fizesse o encerramento oficial do nosso evento. De minha parte, eu só tenho a agradecer a todos. Primeiro, o convite da RCA para estar aqui. Segundo, a paciência, a parceria de todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Eu passo a palavra para o Rubem para o encerramento, nem tão formal, mas sim oficial do nosso evento. Bom, eu vou até lembrar.
Eu fiquei muito feliz com a presença de todos, fiquei feliz com o evento também. Eu fiquei satisfeito de poder... Eu nem sei como é que se construiu essa história de eu dar conselhos, né? Alguém espalhou erradamente, né? Não era bem a ideia, mas é alguma coisa que eu faço com prazer, assim, porque na medida é como se tivesse aquele quadrinho torto na parede ali que tu passa, que dá aquela equilibrada e tu te sente melhor porque está centrado. Tem muito disso, né? Então, quando eu vejo alguém se realinhar, eu me sinto melhor, mais feliz e tenho podido destinar mais tempo para isso, em função do trabalho que a gente tem feito na RSA e da forma como a equipe está se estruturando e se consolidando para fazer funcionar essa roda do que eu venho construindo já há 25 anos, né? Então, de cara assim, eu pediria para o pessoal da RSA se levantar ali, né? Por favor, né? Com exceção dos meninos, vocês vejam que eu seleciono bem também, né? É um time de primeira, super operativo, né? Eu faço mais figuração. Pessoal, obrigado pelo trabalho, permite que eu tenha tempo de fazer outras coisas, né? Eu pediria uma salva de palmas sempre. E poder compartilhar isso com os amigos, assim, num ambiente tão agradável como aqui no Counter, né? Counter é cliente nosso, então a gente também faz assim, contrapartidas, né? Comemos na Pizza Ranch, né? Então é só prazer, né? É só coisas boas, né? Temos muitos projetos para o ano que vem, né? O Cláudio tinha uma lista que ele queria que eu contasse para vocês, né? Não vou deixar um pouco mais adiante, mas tem associações que a gente vai fazer, tem um livro que eu estou prometendo, tem gente que está me cobrando novos capítulos, né? E que talvez até o final do ano que vem saia, né? Então tem uma série de outras coisas que a gente está pensando, tudo associadas ao nosso negócio, que é selecionar talentos, né? A frase que vai nos marcar assim o quanto o talento faz a diferença, né? Tanto internamente quanto também. Tudo é comportamento, tudo estão nas pessoas, essas que fazem as coisas acontecerem. Então eu queria agradecer a presença de todos, foi muito bacana, Gisele, o Romulim, né? Espero que a gente tenha uma chance de poder esclarecer dúvidas de vocês em outros momentos, né? Eu não queria tirar, apesar de saber que cafés da manhã são ótimos para retardar o início do expediente, né? Bem justificado, né? Eu sei que todo mundo está querendo voltar, né? Então, obrigado pela presença de todos, até o próximo aí.